pessoal! Nesta aula vamos estudar a concordância verbal, um dos tópicos mais extensos do nosso curso. A regra geral da concordância verbal consiste em fazer o verbo concordar em número e pessoa com o seu sujeito. Veremos como essa regra se aplica ao sujeito simples e ao sujeito composto. Em seguida, estudaremos os variados casos especiais de concordância verbal. Por exemplo, como fazer a concordância quando o sujeito é uma fração, como fazer a concordância quando temos um sujeito composto unido pela conjunção ou. Depois veremos a concordância verbal dos verbos impessoais e fecharemos com a concordância do verbo ser, que destoa dos demais verbos. Vamos à aula? A regra geral da concordância verbal é que o verbo concorda em número e pessoa com seu sujeito, seja ele simples, seja composto. Eu entrei na mata. Sujeito simples eu, primeira pessoa do singular. Verbo entrar, na primeira pessoa do singular. O tenente entrou na mata. Sujeito simples tenente, terceira pessoa do singular. Verbo entrar, na terceira pessoa do singular. Ele entrou. O tenente entrou na mata. Os tenentes entraram na mata. O sujeito é ainda simples, tenentes, porém está na terceira pessoa do plural. Logo, o verbo entrar fica na terceira pessoa do plural, concordando com seu sujeito, tenentes. O tenente e o sargento, sujeito composto, terceira pessoa do plural, entraram na mata. Verbo entraram na terceira pessoa do plural. Ok, até aqui, pela regra geral, o assunto da concordância verbal parece tranquilo. O problema é que existem vários casos especiais de concordância verbal que destoam da regra geral. E para complicar ainda mais, a concordância verbal é um assunto de difícil sistematização, de difícil normatização. Há muitas divergências entre as gramáticas. Certas concordâncias são abonadas por umas e condenadas por outras. Sem entrar ainda nos pontos mais espinhosos, vamos ver a concordância verbal do sujeito simples, que basicamente segue o que acabamos de ver na tela anterior da regra geral. Sujeito simples, concordância em número e pessoa com o sujeito simples, independentemente de sua posição, da posição do sujeito na oração. O veículo desviou do buraco. Os veículos, no plural, desviaram do buraco. Em ambos os exemplos, os sujeitos estão antepostos ao verbo. Agora, com os sujeitos pós-postos ao verbo. Desviou do buraco o veículo. No plural, desviaram do buraco os veículos. Tranquilo, sem mistério. Com o sujeito composto, a coisa começa a ficar menos mamão com açúcar. Começam a aparecer os primeiros desvios da regra geral. Sujeito composto anteposto ao verbo, antes do verbo, oração na ordem direta. Normalmente, a concordância se faz no plural. Os professores e o diretor discursaram no evento. Em 99,9% dos casos, o verbo precisa ficar no plural. Mas há as exceções. Observação. Entretanto, o verbo geralmente fica no singular nos casos abaixo. Observem que é geralmente, ou seja, não é uma regra rígida, tem que ser no singular, ok? Caso A. Sujeito composto por infinitivos. Escrever e rezar eleva o espírito. O verbo pode ficar no singular, pois o par de infinitivos é tomado como um conjunto, como um só pacote. Agora, se os infinitivos estivessem antecedidos por artigo, o escrever e o rezar, o verbo deveria ficar no plural. O escrever e o rezar elevam o espírito, pois a colocação dos artigos particularizaria as ações dos infinitivos, certo? Outra observação sobre o caso A. Se o par for formado por infinitivos de opostos, o verbo deverá, veja, deverá ficar no plural. Rir e chorar fazem parte da vida. Entrar e sair perturbam a aula. Pares de infinitivos opostos, plural, então. Seguindo. Caso B. Com o sujeito composto formado por palavras sinônimas ou muito próximas,
o verbo pode ficar no singular. As palavras sinônimas são entendidas como um único conjunto. A bondade e a caridade contagiou os presentes. A honestidade e a sinceridade das tuas palavras me convenceu. Caso C. Quando os núcleos do sujeito composto constituem uma gradação, também podemos usar o verbo no singular. Uma alegria, uma esperança, uma emoção brotou em seu coração. Que poema, que música, que canto expressará tudo isso? Essas são as observações sobre o sujeito composto anteposto ao verbo, com oração na ordem direta. Passemos ao sujeito composto pós-posto ao verbo. O verbo geralmente fica no plural, mas pode concordar com o núcleo do sujeito mais próximo. Aqui chegaram, plural, concordância mais comum, o pesquisador e os visitantes. Concordância agora com o termo mais próximo. Aqui chegou o pesquisador e os visitantes. Observação. Caso haja reciprocidade, o plural é obrigatório. Ontem se atacaram o deputado e o senador. Ambos os núcleos do sujeito realizam e sofrem a ação de atacar. O verbo deve ficar no plural. Bem, fechamos as regras gerais do sujeito simples e do sujeito composto. Vejamos agora os casos especiais. Casos especiais de sujeito simples que expressa quantidade. Expressões como a maior parte de, grande parte de, a maioria de. A concordância verbal é facultativa. Podemos empregar o singular ou o plural, dependendo do termo que desejamos enfatizar no período. A maior parte dos alunos respondeu corretamente. Concordância com a palavra parte. A maior parte dos alunos responderam corretamente. Concordância com a palavra alunos agora. Metade dos sócios exigiu explicações. Concordância com o numeral fracionário metade. Metade dos sócios exigiram explicações. Concordância com o substantivo sócios. Observação. Com o sujeito pós-posto ao verbo, devemos dar preferência pelo singular. Votou no João a maior parte dos eleitores. Sujeito coletivo com definidor no plural. Concordância facultativa, singular ou plural. Uma multidão de zumbis vagava pela cidade. Concordância com o sujeito coletivo, multidão. Uma multidão de zumbis vagavam pela cidade. Concordância no plural com o termo definidor zumbis. Das duas concordâncias, a no singular é a mais comum e também mais elegante. Observação. Sem definidor no plural, a concordância será no singular. Um bloco desfilou, o grupo recuou, a multidão avançou. Se o sujeito for a expressão cada um de, seguida por um termo no plural, devemos deixar o verbo no singular. Cada um dos engenheiros analisou a obra. Fica no singular, pois o verbo concorda com a expressão cada um. Expressão agente como sujeito. Concordância com a terceira pessoa do singular. É uma expressão típica da linguagem coloquial. Deve ser evitada na linguagem escrita. A gente foi ao baile. Ok, correto. Verbo na terceira pessoa do singular. A gente fomos ao baile. Errado. E erro que faz doer o ouvido. Evitem esse tipo de concordância. Expressões numéricas aproximativas, perto de, cerca de, mais de um, mais de dois e outras. Concordância com o numeral que se segue à expressão. Cerca de 20 pessoas estavam na sala. Perto de 30 navios compunham a frota. Mais de um livro apresenta a solução. Mais de 3 livros apresentam a solução. Observação. Em caso de reciprocidade, o plural é obrigatório, mesmo que o numeral seja um. Mais de um amigo se abraçaram, no plural. Observação número 2.
Caso haja um substantivo ou numeral coletivos após a expressão mais de um, o plural é preferível. Mais de uma tropa de soldados protegeram o castelo. Mais de R$1 bilhão faltavam no cofre. Tropa de soldados e bilhão de reais são termos coletivos que podem levar o verbo para o plural. Um dos que. Preferência pelo plural. Jair foi um dos colegas que contribuiu. Jair foi um dos colegas que contribuíram. A concordância no plural é mais formal, prefiram ela. Numerais milhão, bilhão, trilhão no singular com definidor no plural. Preferência pelo plural. 1 milhão de pessoas visitaram ou visitou Recife. $500 milhão sumiram ou sumiu do cofre. 2 trilhões de estrelas brilhavam no céu. Agora, o plural é obrigatório, pois o numeral trilhões não está mais no singular. Numerais fracionários. Concordância com o numerador, o número de cima da fração. 1/5 dos caminhões partiu cedo, singular, pois o numerador é o número 1. 2/3 dos candidatos obtiveram sucesso, plural, pois o numerador é o número 2. Observação. Há exemplos de concordância com o definidor no plural. 1/3 dos países rejeitaram a proposta. A concordância foi feita não com o numerador 1, mas sim com o termo países, daí o verbo no plural. Percentuais, tema controverso. Concordância com o determinante, a mais frequente, ou com o numeral. Hoje, 1% das alunas saiu mais cedo. Ou, hoje, 1% das alunas saíram mais cedo. Hoje, 40% da equipe faltou. Ou, hoje, 40% da equipe faltaram. Concordância com o numeral. Hoje, 40% dos funcionários faltaram. Nesse exemplo, não há a opção de concordância no singular. Tanto o numeral quanto o determinante funcionários levam o verbo para o plural. Observação 1. Sem determinante, a concordância será com o numeral. 1% atingiu a meta. 23% atingiram a meta. Observação 2. Caso o percentual esteja determinado por um pronome, o plural será obrigatório. Esses 35% da frota serão substituídos. O pronome demonstrativo esses obriga que a concordância seja feita no plural. Observação 3. Sujeito pós-posto ao verbo. Concordância com o termo mais próximo. Chegou 1% dos materiais. Não posso fazer a concordância com o termo materiais. Faltaram 40% da equipe. Não posso deixar o verbo no singular para concordar com o complemento equipe, ok? Observação 4. A concordância no caso de numerais menores que 2 é controversa. Deem preferência pelo singular. 1,75% atingiu a meta. 0,3% atingiu a meta. Não há unanimidade entre os gramáticos. Alguns tomam como correta a concordância no plural. Casos especiais de sujeito composto, sujeitos ligados pela conjunção ou. Preferência pelo plural. Há escritores, entretanto, que empregam o singular, mas isso é muito raro. Uma chuva ou um vento aliviariam o calor. O remédio ou a fisioterapia ajudarão o paciente. Observação. Se a conjunção ou expressar exclusão ou retificação, correção, a concordância se dará com o núcleo mais próximo. Vejam, o sabotador ou os sabotadores, expressão retificadora, serão descobertos. Concordância com o termo mais próximo, sabotadores. Carlos ou Vitor assumirá a presidência do conselho. Só é possível que uma pessoa assuma o cargo de presidente. Portanto, a conjunção ou está indicando uma exclusão,
O verbo fica, portanto, no singular. Sujeitos unidos pela preposição com. Concordância verbal no plural. Vamos analisar com calma esse tópico, pois envolve algumas questões interessantes de análise sintática. O capitão com seus marujos cruzaram o oceano. Beleza. Notem que a expressão com seus marujos não está isolada por vírgulas. Portanto, é parte do sujeito. Temos aí um sujeito composto, cujos núcleos são capitão e marujos. Logo, o verbo cruzar deve ficar no plural. Na verdade, é um caso regular, um período que segue a regra geral de concordância verbal. Agora vejamos o segundo exemplo. O capitão, vírgula, com seus marujos, vírgula, cruzou o oceano. Por estar isolado por vírgulas, com os marujos não é mais parte do sujeito, mas sim um adjunto adverbial de companhia. Logo, o verbo deve ficar no singular, pois concordará apenas com o núcleo do sujeito simples, capitão, ok? Observação. Com o sujeito pós-posto ao verbo, concordância com o termo mais próximo. Cruzou o oceano, o capitão com seus marujos. Ontem partiu o rei com sua comitiva. Concordância com os núcleos capitão e rei, respectivamente, devido à anteposição do verbo ao sujeito. Sujeitos ligados pela conjunção aditiva nem. A opção pelo plural é a mais comum. Nem jogos nem piscina divertiam os moleques. Observação. Caso a oração esteja na ordem indireta, ou caso a conjunção nem carregue o sentido de exclusão, então o verbo ficará no singular. Nem se nega água, nem comida, nem abrigo. O verbo negar fica no singular por estar anteposto aos núcleos do sujeito. Nem João, nem Paulo será prefeito da cidade. O verbo fica no singular por se tratar de um dos casos de exclusão. Sujeitos correlacionados por expressões como não só, mas também, tanto como, preferência pelo plural. Não só a polícia, mas também o exército participaram da operação. Tanto a escola quanto a prefeitura realizaram comemorações. Verbos no plural. Sujeitos correlacionados por conjunções comparativas, assim como, bem como, concordância verbal facultativa. Tanto faz singular ou plural. Só tenham atenção à presença da vírgula. O pintor, assim como o escultor, trabalha com arte. O verbo fica no singular, pois o sujeito é simples. Assim como o escultor, na verdade, é uma oração comparativa com elipse do verbo, algo que é muito comum com as orações comparativas. O pintor trabalha com arte, assim como trabalha o escultor. Próximo exemplo. O pintor, assim como o escultor, trabalha ou trabalham com arte. O menino, tal como a irmã, adora ou adoram chocolate. Sujeito formado por diferentes pessoas do discurso. A primeira pessoa prevalece sobre a segunda, que prevalece sobre a terceira. Só para relembrarmos, primeira pessoa do singular, eu, segunda pessoa do singular, tu, terceira pessoa do singular, ele, primeira do plural, nós, segunda do plural, vós e terceira do plural, eles. Vejamos os exemplos. Eu e tu escalamos a montanha. Prevalece a primeira pessoa sobre a segunda. Eu e eles escalamos a montanha. Prevalece a primeira pessoa sobre a terceira. Tu e eles escalastes a montanha. O verbo fica na segunda pessoa do plural, escalastes, e não na terceira pessoa do plural, escalaram. Entretanto, no falar coloquial, a terceira pessoa costuma prevalecer sobre a segunda. Tu e eles escalaram a montanha. Na escrita, evitem essa concordância coloquial. Um e outro, nenhum nem outro. Preferência pelo plural. Um e outro artista ficaram famosos. Um e outro artista ficou famoso. Nenhuma nem outra árvore davam frutos.
nenhuma nem outra árvore dava frutos. Atenção! O emprego no singular é muito raro nesses casos. Observação 1. Caso haja reciprocidade, o plural é obrigatório. Um e outro palestrante se cumprimentaram. Observação 2. A expressão um ou outro exige concordância no singular, pois denota exclusão. Um ou outro detetive se encarregará do caso. Verbo no singular, ok? Outros casos especiais de concordância. Concordância verbal com aposto resumidor ou recapitulativo. Verbo no singular. Danças, músicas, bebidas, nada desagradou aos convidados. O verbo faz a concordância com aposto resumidor nada. Caso tenham dúvidas sobre o conceito de aposto, retomem esta aula na playlist de análise sintática. Núcleos de sujeito que se referem à mesma pessoa. Verbo no singular. Professor e membro do conselho aprova relatório. Aprova no singular. Professor e membro do conselho se referem a um mesmo ser, a uma mesma pessoa que é a um só tempo professor e membro do conselho. A concordância verbal do sujeito oracional se dá no singular. É preciso que os portões sejam fechados. Toda essa oração é o sujeito, verbo ser, no singular. Com pronomes de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa, mesmo que o pronome de tratamento seja da segunda pessoa, como no exemplo, Vossa Alteza, segunda pessoa, ordenou, verbo na terceira pessoa, o início da conferência. A expressão era uma vez é invariável. Era uma vez um príncipe, era uma vez 5 damas, verbo sempre no singular. A expressão a não ser também é invariável. Rarissimamente encontramos a expressão no plural, evitem. Queimou tudo, a não ser uns documentos velhos, ser no singular. Pronomes interrogativos e indefinidos no plural, seguidos pelos pronomes pessoais retos nós e vós. Temos duas opções de concordância. Ou o verbo concorda com o primeiro pronome, interrogativo ou indefinido, ou com o pronome pessoal reto. Quais de nós chegaram hoje? Concordância com o pronome interrogativo. Quais de nós chegamos hoje? Concordância com o pronome pessoal nós. Notem que as duas construções não são exatamente equivalentes. Quando optamos pela concordância com o nós, necessariamente estamos nos incluindo entre as pessoas que chegaram hoje, percebem? Próximo exemplo. Alguns de vós pediram cerveja, concordância com o pronome indefinido alguns, ou alguns de vós pediste cerveja, concordância com o pronome pessoal reto vós. Poucos de nós partiram, poucos de nós partimos. Tranquilo. Observação. Mas se o pronome inicial estiver no singular, o verbo ficará na terceira pessoa do singular. Algum de vós comeu o pastel? Algum está no singular, levando o verbo comer obrigatoriamente para o singular. Preposição senão em frases negativas. Preferência pelo plural. Não sobraram senão memórias. Com o plural está implícito o sujeito outras coisas. Não sobraram outras coisas senão memórias. Não sobrou no singular senão memórias. Agora está implícito o pronome indefinido nada como sujeito. Não sobrou nada senão memórias. Substantivos próprios no plural. Via de regra, a presença do artigo leva o verbo para o plural, a ausência para o singular. Os Estados Unidos participaram das negociações, plural, pois Estados Unidos está antecedido por artigo. Estados Unidos participou das negociações, singular, pois não há artigo. As Minas Gerais recebem muitos turistas, mas Minas Gerais recebe, no singular, muitos turistas. Observação.
Nomes de obras com artigo plural no próprio título. Preferência pelo singular. Os Lusíadas eternizou Luís de Camões. Está implícita a palavra obra. A obra Os Lusíadas eternizou Luís de Camões. Também podemos usar o plural. Os Lusíadas eternizaram Luís de Camões. Os Sertões é um clássico, ou os Sertões são um clássico. Tudo certo. Expressão expletiva de realce é que, verbo no singular, sempre. Eu é que não vou. Nós é que pintamos a cerca. Foi então que as naves decolaram, sempre no singular. A expressão é que é expletiva, pois pode ser retirada sem problemas. Eu não vou, nós pintamos a cerca, então as naves decolaram. Pronome relativo que. Concordância com o antecedente do pronome. Sou eu que resolvo os conflitos. Eu resolvo os conflitos. És tu que escreves sátiras. Tu escreves sátiras. Sou eu aquele que lavou as louças. Sou eu aquele que lavei as louças. Posso fazer a concordância com o pronome pessoal ou com o demonstrativo, tanto faz. Observação. Se o pronome relativo que for antecedido por um predicativo do verbo ser, duas concordâncias são possíveis. Tu és a estrela que brilhou no céu, concordância com o predicativo estrela. Tu és a estrela que brilhaste no céu, concordância com o sujeito tu. Pronome relativo quem, concordância com o pronome na terceira pessoa do singular, ou com o sujeito da oração principal. Sou eu quem corrijo os testes. Sou eu quem corrige os testes. Somos nós quem pagamos ou somos nós quem pagou o jantar? Certinho. Verbos bater, dar e soar concordam com o seu sujeito normalmente. O problema aqui é confundir o sujeito com o objeto. Bateram 5 horas. 5 horas é sujeito de bateram, que fica no plural. O relógio bateu 3 horas. O verbo fica no singular, pois o sujeito é relógio. 3 horas é objeto direto. Deram 9 horas no relógio. O sujeito do período é 9 horas, o que leva o verbo para o plural. No relógio é adjunto adverbial de lugar. Onde deram 9 horas? No relógio, adjunto adverbial. Soaram 4 horas. Sujeito 4 horas, verbo no plural. Expressão haja vista. 3 possibilidades de concordância. Haja vista os resultados, haja vista aos resultados, hajam vista os resultados. Atenção! A palavra vista não varia em nenhuma das situações, perceberam? Concordância do verbo parecer. Vamos analisar sintaticamente os exemplos. Os aventureiros pareciam temer o monstro. O sujeito é os aventureiros. O monstro é objeto direto. E pareciam temer é uma locução verbal. Notem que somente o primeiro verbo, o verbo auxiliar, é que está flexionado no plural. Temer fica no infinitivo. Já no próximo exemplo, não temos locução verbal, mas sim 2 verbos separados. Os aventureiros parecia temerem o monstro. A dificuldade aqui é identificar o sujeito e separar as duas orações. Vamos reescrever o período em outra ordem para explicitar sua estrutura. Os aventureiros temerem o monstro parecia. Temos aí um sujeito oracional. Os aventureiros temerem o monstro. Se o sujeito é oracional, o verbo parecer deve ficar no singular. Observem também que o verbo parecer nesse período é intransitivo, não exige complemento de objetos. Concordância verbal com sujeito indeterminado e voz passiva sintética. Para acompanhar este tópico, recomendo que revejam a aula sobre sujeito e a aula de verbos, onde falamos sobre as vozes verbais. Trata-se de questões fáceis. Obedece-se aos instrutores. Em ambos os casos, o complemento do verbo está preposicionado, de questões fáceis aos instrutores. O pronome se
é o famoso índice de indeterminação do sujeito. Se o sujeito é indeterminado, o verbo fica no singular. É erro grave fazermos a concordância do verbo com o complemento preposicionado. Atenção a isso. Mas atenção, pois nos casos de voz passiva sintética, que tem uma cara parecida com a dos casos de sujeito indeterminado, há sujeito. Resolvem-se questões fáceis. O sujeito é questões fáceis. Questões fáceis são resolvidas. Logo, o verbo deve ficar no plural, concordando com seu sujeito. Contrataram-se os instrutores. Verbo no plural para concordar com o sujeito, os instrutores. O pronome se aqui é pronome apassivador. Observação. Voz passiva sintética formada por locuções com os verbos auxiliares poder e dever. Duas opções de concordância. Podemos considerar os verbos como locuções ou como verbos separados. Devem-se consultar os registros. Podem-se solicitar as informações. Se tomamos como locução verbal, o verbo dever e poder ficam no plural, para concordar com o sujeito registros e informações, respectivamente. Caso consideremos como verbos separados, dever e poder ficam no singular, pois seus sujeitos são oracionais. Deve-se consultar os registros. Pode-se solicitar as informações, ok? Concordância dos verbos impessoais. Para informações complementares sobre os verbos impessoais, revejam a aula sobre sujeito na playlist de análise sintática. Vamos lá! Verbos impessoais são verbos que não possuem sujeito, ficam na terceira pessoa do singular, salvo o verbo ser. Já veremos as especificidades do verbo ser. Verbo haver significando existir, fazer e acontecer. Havia livros na estante, verbo impessoal no singular. Mas existiam livros na estante, verbo no plural, pois o verbo existir não é impessoal. Atenção com isso, seu sujeito é livros. Havia décadas que não o via. Fazia décadas que não o via. Os dois verbos ficam no singular, pois são impessoais. Já trataremos do verbo fazer. Houve debates no parlamento, singular. Mas aconteceram debates no parlamento, verbo acontecer no plural, para concordar com seu sujeito, debates. Observação. Nem sempre o verbo haver é impessoal. Os alunos se houveram bem no evento. Com esse sentido de saíram-se, portaram-se, haver é pessoal. Os alunos se comportaram bem no evento. Verbo fazer indicando tempo ou clima. Faz 3 dias que estou esperando. Faz 12 graus lá fora. Verbo sempre no singular. Verbo estar indicando clima e tempo. Está frio e chuvoso. Está tarde. Verbos que exprimem fenômenos naturais. Chover, ventar, nevar, trovejar e outros. Choveu em Porto Alegre. Agora, atenção! Se empregados em sentido figurado, são pessoais. Choveram elogios ao escritor. O sujeito é elogios, portanto, o verbo chover deve ficar no plural para concordar com seu sujeito. Verbos que indicam suficiência. Basta de impostos, chega de injustiças. Observação. Nem sempre o verbo bastar será impessoal. Bastaram 2 copos para lhe matar a sede. O verbo fica no plural para concordar com o seu sujeito, 2 copos. Verbo passar, indicando tempo transcorrido. Passava das 9 horas e não passavam das 9 horas, ok? Locuções verbais com verbos impessoais. A impessoalidade é contagiosa, ou seja, os 2 verbos devem ficar no singular. Devia haver milhares de pessoas. Certinho, os 2 verbos no singular. O verbo haver transmitiu sua impessoalidade para o verbo auxiliar dever. Está incorreto deixar o primeiro verbo no plural.
Deviam haver milhares de pessoas. Errado. Observação. Com o verbo ser, ocorre o contrário. Poderiam ser 5 horas. O verbo auxiliar fica no plural. Atenção a isso. Concordância do verbo ser. O verbo ser é um verbo de ligação. Ele é uma ponte entre o sujeito e o predicativo. A concordância do verbo ser não é muito regular, mas há algumas tendências que podem ser apontadas. O verbo ser tende a fazer a concordância com pessoas, seja sujeito, seja predicativo. Pessoa atrai a concordância do verbo ser. Em segundo lugar, o verbo ser também é atraído pelo predicativo plural. Vejamos os casos de concordância do verbo ser. O sujeito é coisa e está no singular, o predicativo é substantivo e está no plural. Opa! Já vimos que predicativo plural atrai o verbo ser. Portanto, é com o predicativo plural que faremos a concordância. A casa são umas tábuas. Seu destino são combates árduos. Agora, o sujeito é pessoa e está no singular, o predicativo é coisa e está no plural. Pessoa tem prioridade. Concordância com o termo que for pessoa. Concordância, então, com o sujeito. Ícaro era tempestades de animação. Meu tio é esses atos de generosidade. Pronomes tudo, ó, isto, isso, aquilo, como sujeito. Concordância com o predicativo plural. Isso são alegrias. Tudo são sonhos. O que ajuda são os exercícios. Observação. A concordância com o sujeito pronome também é possível, embora seja bastante incomum. Isso é alegrias. Tudo é sonhos. O que ajuda é os exercícios. Pronomes pessoais do caso reto atraem a concordância para si. O espetáculo serás tu. Quem salvou o dia fomos nós. Eu sou as vozes de todos. Ele será eu. Caso o sujeito e o predicativo sejam pronomes retos, como no último exemplo, a concordância será feita com o pronome que for sujeito. Pronome demonstrativo ó e a palavra coisa como predicativos. Concordância com o predicativo. Livros é o que não falta. Computadores é coisa indispensável no laboratório. Coletivos e partitivos como sujeito. Concordância com o predicativo plural. A maioria eram uruguaios. O resto são sucatas inúteis. A maior parte são idosos. Metade do time são craques. Seguindo. O sujeito é uma quantidade e o predicativo uma expressão do tipo é muito, é demais, é pouco, etc. O verbo ser fica no singular. 9 anos é muito. 100 quilos era demais. R$1.000 é suficiente. 2 dias é menos que o necessário. Bem tranquilo esse ponto. Para fecharmos o longo conteúdo de concordância verbal, vejamos a concordância do verbo ser impessoal. O verbo ser é impessoal quando indica horário, data e distância. Mas atenção! Embora impessoal, o verbo ser faz a concordância com o termo subsequente. São 10 quilômetros até lá. O verbo ser é impessoal, pois está indicando distância. Porém, mesmo assim fica no plural para concordar com o termo subsequente, 10 quilômetros. É uma légua até lá. Desta vez fica no singular, pois o complemento é uma légua. São 7 de março. Quando indica dia do mês, é possível deixar o verbo ser no singular, pois está implícita a palavra dia, antes do numeral. É dia 7 de março. Finalmente, eram 11 horas, no plural. Observação 1. Na expressão perto de, duas concordâncias são possíveis. Era perto de 3 horas ou eram perto de 3 horas. Observação 2. Ser impessoal em locuções verbais. Já falamos sobre isso agora há pouco. O verbo auxiliar fica no plural se o complemento assim o exigir. Deve ser 1 hora. Ambos os verbos ficam no singular, pois o complemento é 1 hora.
devem ser 4 horas. Podiam ser 15 quilômetros. Os verbos auxiliares ficam no plural. Bem, é isso. Conteúdo muito longo, com muitos casos, regrinhas. Só com a realização de muitos exercícios é que conseguiremos fixar tantas informações. Se você gostou da aula, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bons estudos e até a próxima!